para sintonizar mais com a temática e o momento. Eu costumo usar aquela meditação da paz usada pelo nosso presidente mundial na época da Segunda Guerra Mundial, que era o irmão Arundeio, observando então nossa respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, como sabem, estudando o Autocultura do Dr. Taime, e nos compete, talvez um dos mais importantes capítulos, se não for o próprio. Se bem que esse livro parece que todos os capítulos são importantes, mas, em todo caso, chegamos a um ponto bem prático, até onde me parece, que é um capítulo sobre controle, purificação e cultura das emoções. Ora, eu estava hoje discutindo sobre o yoga e uma palestra também a respeito do tema da minha tese de doutorado, que é basicamente o autoconhecimento pelo yoga, né? E surgiu a questão da importância de nós estarmos encarnados para poder reduzir, vamos chamar assim, a rotação das emoções e dos pensamentos, porque o corpo físico tem esse dom de ser, por um lado, o para-raio, mas, por outro lado, uma mortalha de carne que amortece a rotação. Quando a gente vai dormir, se as emoções não estiverem serenas, a gente nem consegue. Fica quicando na cama, parece que cai de um despenhadeiro. Primeiro sintoma da perturbação emocional é a insônia. O pessoal, quando está em surto, tem que tomar até remédio para conseguir dormir. Então, o grande desafio de controle e purificação das emoções, em parte, depende da gente manter o corpo saudável. E, por isso, o yoga é um sistema integrado, não é?
que envolve o corpo, as emoções e a mente pela meditação. Mas nos concentrando no aspecto específico do controle, purificação e cultura das emoções, lembra o Dr. Taimni que, ao ocupar-nos do corpo astral, foi o tema da nossa última exposição, é necessário adquirirmos primeiro um certo grau de controle sobre ele, pois antes disso não é possível empreendermos a difícil tarefa de seu desenvolvimento e purificação. Então, ele está justificando o porquê da ordem do título: controle, purificação e cultura das emoções. Portanto, a ordem não é casual. E o primeiro passo é compreender como funciona. Então, talvez seja bom lembrar que uma certa desidentificação que auxilia o controle é obtida automaticamente quando se consegue observar e ver como a emoção e o desejo funcionam. Me parece muito importante que se perceba que a emoção é um misto de sensação que vem dos sentidos e da memória que vem da mente. A mente é fria e, no entanto, quando combinada com as sensações, ela dá a emoção que é uma coisa quente. A emoção está associada à memória, porque ela ou visa repetir o desejo de algum prazer experimentado no passado e, portanto, ela vem com o reconhecimento de uma emoção de atração. Aí nós temos 3 variedades, que são o amor, quando para o igual, a devoção, a admiração, quando para o superior, e a benevolência ou compaixão, quando para o inferior. Eu sei que essa terminologia oriental nos tempos modernos é difícil, porque nós vivemos numa época que quer igualar tudo, mas é inevitável que a relação do pai ou da mãe com o filho recém-nascido seja muito assimétrica. Nós não podemos igualar simplesmente a relação do bebê, que nem tem força para segurar a própria cabeça até os primeiros 3 meses, eu quero dizer, numa fragilidade total, a ponto de, se ele não tiver a conexão com o pai ou a mãe ou alguém que cumpra esse papel, está condenado à morte. Ele não é capaz de sobreviver sozinho. Por isso, acho que comentei já da outra vez, me parece muito pertinente o argumento do Dalai Lama, que pude, então, assistir pessoalmente na Sociedade Teosófica na Índia, na sede nacional em Benares, ou Varanasi, às margens do Ganges, em Kamatya, que dizia, então, veja só, eu tinha uns 30 anos, 1991, ele dizia que somos todos frutos da compaixão. E é verdade, porque se o pai ou a mãe ou alguém que cumpre esse papel não se compadecer da fragilidade da criança, a criança não sobrevive. Então, todos nós estamos aqui, de alguma forma, em gratidão àqueles que nos educaram, nos cuidaram durante nossa fragilidade infantil. Não é verdade? E assim também a relação do bebê em relação aos pais não é apenas de amor, mas de admiração. Quanto menor é o bebê, mais o pai ou a mãe são deuses, são heróis para ele. Na medida em que essa assimetria vai diminuindo, às vezes até na velhice os papéis podem se inverter, enfim, o fato é que a relação de poder e de carência
cria uma superioridade ou inferioridade, ainda que relativa ou temporária, que precisa ser considerada na cultura das emoções. Nós não podemos partir do pressuposto que todas as emoções de atração são iguais. Elas, com certeza, terão efeitos distintos, como estamos já tentando introduzir a temática. Mas a primeira coisa é trazer as emoções para o lado da atração, pois seus opostos, que seriam, respectivamente, o medo ao superior, o ódio ao igual e o menosprezo ao inferior, são destrutivas, deletérias, acabam produzindo, às vezes, até doenças. Nós temos que nos livrar das emoções negativas se nós quisermos fazer algum progresso na senda espiritual. Isso deveria ser óbvio, mas nem sempre as pessoas percebem. Então, ao sair do processo de como funciona, que foi no capítulo anterior, pelo menos o processo de tomada de consciência, que pela seleção dos pensamentos eu vou nutrir emoções que vão ser positivas ou negativas. Então, isso está no alcance também da meditação e da concentração da mente. Se eu me concentro numa memória agradável, eu automaticamente vou produzir uma emoção agradável. Se eu me concentrar nos problemas, com certeza eu vou criar dragões dentro da minha casa. Então, a capacidade de selecionar, que o Buda chamava o reto pensamento, é uma consequência do primeiro passo do budismo, que é a reta compreensão. A reta compreensão, quem sabe, está associada a compreender também como funcionam as emoções, os pensamentos, as sensações, que são transitórias. Então, o pensamento quer dar sempre uma certa eternidade, ou quer eternizar, imortalizar uma sensação que é passageira, quando agradável, ou quer evitá-la quando desagradável. Não é? Então, ele acrescenta, enquanto sentimos que somos nossos desejos, somos as sensações que nos dão prazer ou dor, ou as emoções que surgem em nosso interior, não estaremos aptos a trazer esses movimentos do corpo astral sob nosso controle. Assim, o primeiro passo para a aquisição desse controle é, pois, nossa separação na própria consciência, tá, das várias manifestações que têm sua origem no corpo astral. Eu prefiro chamar desidentificação, mas aqui, talvez com certo grau de justificativa, o autor preferiu chamar de separação. Devemos, por assim dizer, colocá-las na mesa de dissecação, observá-las e analisá-las, até que assintamos o que são meros fenômenos que têm lugar em nosso interior e não a parte verdadeira de nós mesmos. Vejam que isso, para a maioria das pessoas, já é um grande desafio, porque as pessoas estão muito identificadas com as suas emoções e sentimentos e têm dificuldade de fazer a operação que o autor acabou de sugerir. Basta ler no livrinho Aos Pés do Mestre, em linguagem simples, como é dito no parágrafo 22, a página 41. Ausência de desejos, desapego ou desprendimento. Há muitas pessoas para quem a qualificação de ausência de desejos ou desapego, desprendimento, abnegação, é difícil, pois elas sentem que elas são seus próprios desejos ou apegos, que se os seus desejos ou apegos peculiares, suas simpatias e antipatias, vejam, raga e dvesha, atração e repulsão, simpatia e antipatia, lhes forem tirados, não lhes restará mais individualidade alguma.
A identificação é tanta que só de pensar em controlar sentimentos e emoções, as pessoas já acham que o eu morre. E que ser espontâneo é deixar a emoção acontecer. Bom, aí daqui a pouco a pessoa adoece. É bom ser espontâneo e adoecer depois, porque emoções mal trabalhadas costumam somatizar. Alguns ficam cardíacos, outros ficam com úlcera no estômago, ou sobe a pressão arterial e rompe um aneurisma no cérebro, aí dá um AVC. Então, se a emoção é deixada solta, algo pode sair errado até no corpo físico. Eu já nem estou entrando na questão da conduta, porque aí, daqui a pouco, enfurecida, a pessoa comete um desatino, como diz também a tradição chinesa, e eu compilo ela até no meu livro Tradição Sabedoria, já no capítulo 1, um momento de paciência pode evitar um grande desastre, um momento de impaciência pode arruinar toda a vida. Para quem dirige o automóvel, isso é uma lei. Certo? Então, gostaria que todos meditassem sobre a questão da importância do controle das emoções. E como é difícil, é claro, se a pessoa acha que isso é impossível, ela cria um obstáculo a mais. Por isso, talvez, o mestre acrescenta, essas pessoas, porém, são somente aquelas que ainda não viram o mestre, pois, na luz de sua santa presença, todo o desejo sucumbe, exceto o de ser semelhante a ele. No entanto, antes mesmo de teres a felicidade de encontrá-lo face a face, podes alcançar a ausência de desejo ou desapego se quiseres. Isso quer dizer que tem um preço. O discernimento já te mostrou que as coisas que a maioria que os homens deseja, tais como riqueza e poder, não são coisas merecedoras de aquisição. Por quê? Porque não duram. Quando isso é realmente sentido e não meramente dito, todo o desejo e apego por ela cessa. Então, no exercício do discernimento, no início, pelo menos quanto à realidade e durabilidade das coisas, porque esses dois conceitos estão associados na filosofia oriental, é considerado real o que dura e irreal o que é um sonho que desaparece, que se desfaz, que não dura. Então, nessa sequência, o autor diz, o ponto a notar aqui é que temos de aprender a nos dissociar de nossos desejos, nossas emoções e sensações e erguer-nos acima deles, antes de podermos aspirar ao verdadeiro controle deles. Quanto mais perfeita for essa preparação preliminar, portanto, o exercício do discernimento vem antes do desapego e controle das emoções, então a ordem do livrinho aos pés do mestre é muito lógica, como também muito lógico o capítulo 6, que obviamente vem antes do 7, ter tratado das funções ou como funcionam as emoções, né? Das funções do corpo astral, que basicamente eu aqui tentei resumir nessas poucas palavras, que é a associação da sensação com a memória. Então, a memória vem do plano mental, a sensação vem do físico e o corpo astral, o intermediário, que fica costurando esses dois ingredientes. E se nós não aprendemos a controlá-lo, como eles são quentes, a gente vai ter que administrar depois o curto-circuito, podendo somatizar em doenças físicas ou em completo desatino mental.
Então, eu acho de extrema importância prática o capítulo que nós estamos estudando. E vou enfatizar uma coisa: não se contentem com a palestra de hoje, leiam e releiam muitas vezes esse capítulo, porque minha experiência como orador há mais de 40 e tantos anos é que o máximo que uma palestra pode produzir é um estímulo temporário que dá a sensação de que a pessoa entendeu alguma coisa. Muitas vezes isso acontece até porque, sob a influência da mente do orador, ele organiza os pensamentos do ouvinte. Mas, terminada a palestra, daqui a meia hora, nós já caímos, eventualmente, na confusão de novo. Aí a gente diz, eu até entendi, mas agora já esqueci tudo. Então, eu, quando jovem, fazia uma pergunta que eu aprendi a não fazer. As pessoas vinham me dar aí bons congratulações, parabéns, diziam ter gostado muito da palestra. Aí eu fazia uma pergunta que, na época, eu não percebia o problema que eu causava, próprio da minha juventude. Eu perguntava, de qual parte da palestra tu gostaste mais? Que eu queria até aprimorar, usar aquilo como uma informação, que de repente aquilo poderia ajudar a fazer uma palestra melhor na próxima vez. E eu notei que, com o tempo e a experiência, essa pergunta era muito constrangedora, porque a maioria das pessoas sente uma vaga sensação de que gostou da palestra, mas ela não tem os detalhes de porquê e onde e como. E depois de meia hora, uma hora, também o efeito já passou. Então, se a pessoa não ler de novo, e eu quero dizer estudar, meditar, tudo no Oriente começa com Shravana, que é ouvir, ou ler, se vocês quiserem, a variante mais moderna. Depois, Manana, que é refletir, e, por último, Nididhyasana, que é meditar e pôr na vida diária. Sem isso, não há assimilação do conteúdo. É o conhecimento do autor do livro, e pronto. Quem sabe nós aqui juntos, meditando juntos sobre o tema, podemos receber uma influência da mente do autor, porque, se entendermos o que diz a teosofia, ele está no plano mental, falecido, mas irradiando. Se nós entrarmos na frequência, é que nem o dial de um rádio. A gente capta a mensagem original do orador e também influencia, de repente, o autor. Então, por isso, o Svadhyaya é uma prática tão importante, que é o estudo. E ele tem que ser diário, não adianta fazer de vez em quando precisar. Aí não vai produzir o efeito necessário. Enfim, ele diz, o desenvolvimento da faculdade de dissociação requer primeiro constante recolhimento e depois observação e reflexão. Então, vocês estão vendo que isso faz parte da disciplina do yoga. Svadhyaya é leitura diária e também está associada a práticas de meditação. Para quê? Para produzir recolhimento, observação e reflexão. Aí entramos em Manana, não é só leitura, que é Shravana. Certo? Então, ele acrescenta, recolhimento significa colocarmos sob observação nossos corpos astrais, o que quer dizer as nossas emoções, com seus sempre imutáveis desejos e emoções, constantemente vigiando suas operações. Então, agora nós vamos fazer uma atividade de vigília, se não de policiamento, de que emoções nós estamos permitindo ingressarem no nosso corpo astral. Ou mesmo que nós estamos nutrindo. Porque o pior é quando falta o reto pensamento, ficar nutrindo emoções ruins. O terceiro passo no budismo é chamado reta palavra, mas ele está muito associado às emoções, porque a emoção dá mais colorido à palavra do que o pensamento. Por isso que é diferente escrever e falar. Escrever, muitas vezes, é uma coisa fria, mas é difícil falar sem pôr emoção na coisa. Por isso que, nas investigações de
policiais, de inquérito. Não é suficiente mandar por carta uma descrição do evento ocorrido. Os inquiridores quererão pegar a emoção da pessoa no contrapé do seu tom de voz, na mirada dos olhos. Aí, muitas vezes, aquele discurso preparado cai por terra ou entra em contradição. Se nós aprendemos a inquirir nossas emoções, veja que a técnica central do Mahayoga Vichara Ramana Maharshi é perguntar quem sou eu e submeter o nosso ser não a uma resposta verbal, porque não adianta eu ficar respondendo para mim mesmo, mas sim inquirir e investigar. Em outras palavras, nossos mutáveis desejos e emoções constantemente vigiando suas operações. Quem é esse eu? Esse eu é estável ou ele está em contínua mudança? Eu conheço esse eu? Eu sei o que é duradouro em mim ou eu estou vendo só o que Aristóteles chamava de acidente? Aristóteles distinguia o acidente da essência. Não estamos aqui querendo voltar às bases da filosofia do Ocidente, mas se eu não consigo distinguir o que é duradouro em mim e o que é transitório ou acidental, eu não vou conseguir levar essa investigação muito longe. Muito menos adquirir autoconhecimento. O esforço para estar constantemente alerta deve ser acompanhado de observação e reflexão. A observação e a reflexão são tão eficientes quando empreendidas em não são tão eficientes. Vamos ler de novo. A observação e a reflexão não são tão eficientes quando empreendidas em retrospecto. Quando eu chegar em casa, aí eu sento numa poltrona e tudo vai ser fácil, porque aí eu olho as emoções retrospectivamente, vejo o que aconteceu. Como quando são feitas sob a influência das emoções. Por isso eu tinha uma namorada que tinha mania de fazer investigação do ato falho no próprio momento. Aí, aqui em Brasília, isso poderia ser motivo de acidente, que ele estava conversando no automóvel. Aí, daqui a pouco, saiu uma frase que ela entendia ser um ato falho, tinha que estacionar na hora. Isso no eixão, a 80 km por hora, não é recomendável. O carro de trás bate na gente. Mas ela era obcecada por esse problema. Então, eu passei alguns momentos difíceis. Bom, isso durou uns 6 meses, o namoro não vingou. Depois eu arranjei uma médica que dizia que tudo se resolvia com aspirina. Está com alguma emoção? Aspirina, aspirina, aspirina. Então, aí também não deu. Esse acho que não durou nem 3 semanas. Mas, como vocês veem, as pessoas tendem a ir a extremo. O importante é criar o hábito da observação diária, com regularidade, e não fanatizar para um lado ou ignorar pelo outro. Então, ele diz que devemos aprender a observar as emoções quando em ação e dissociar-nos delas quando ainda sob seu domínio. Isso é mais difícil do que esperar a emoção baixar, ainda que não se dispense por isso, não se dispensa o efeito importante da meditação antes de dormir, referida por Pitágoras nos versos áureos, que dizia que não se deveria deixar o peso das pálpebras nos levarem ao sono antes de fazer a reflexão do que se fez durante o dia. E isso é o que se chama, então, essa tal de observação em retrospecto. Então, uma coisa não invalida a outra, porém, é óbvio que mais intensa é a emoção enquanto ela dura. Aquela é a hora, talvez, de botar um freio para não produzir um problema. Depois, com mais calma, a gente deve fazer uma segunda revisão, quando a poeira baixou, porque, às vezes, no ardor da emoção, não se percebe. Aí tem aquela famosa frase do personagem na cadeia,
que diz que ficou tudo preto e aí ele nem sabe o que aconteceu. Aí explicam para ele no dia seguinte que ele deu 70 facadas no outro, por isso ele está preso. Em geral, aí já está também sob influência do álcool ou das drogas. Então, ele só fica sabendo da tragédia no dia seguinte, porque na hora ele nem sabe o que ele está fazendo. Nós não devemos chegar a ser tomados pela fúria. A irritação tende a produzir uma tendência à ira, à raiva, à ira. Isso vai progredindo até a fúria. Na fúria já não há mais controle. Então, nós não devemos, se nós percebemos que a emoção está tomando o caminho da violência, primeiro passo no yoga, ahimsa, não violência. Se nós percebemos que a coisa está indo nessa direção, já Geoffrey Hodgson dizia que se o casal começa a discutir, o tom de voz sobe, melhor um dos dois sair da sala. Porque um vai ficar piorando a situação para o outro, cada um despertando o que há de pior no elemental do outro, se não vamos chegar a nenhuma conclusão racional no meio de uma bate-boca. Melhor mandar uma mensagem de WhatsApp ou, de preferência, até por e-mail, para ficar bem documentado. E, quem sabe, em 2 ou 3 dias, a pessoa lê de novo, consegue até enxergar alguma coisa, porque ler com a cabeça quente em geral, dá uma resposta ainda mais violenta. Então, nós raramente temos as condições necessárias para ter o controle das emoções, a menos que isso seja cultivado. Então, aí nós chegamos ao terceiro ponto do título, não é? Controle, purificação e cultura das emoções. Ele diz, quando se tiver atingido um certo grau de sucesso na objetivação de nossas emoções e desejos, poderemos, então, começar a exercer um controle mais direto sobre ele. Mas o discernimento e o controle devem ser praticados intensa e persistentemente até que nos tornemos senhores absolutos de nossa vida emocional e que somente os desejos e as emoções que aprovemos, ou seja, do lado do amor, da admiração ou da compaixão, e bem deliberadamente permitamos, encontrem expressão através de nosso corpo astral. Isso é trabalhoso e, vamos ser francos, poderá tomar uma sucessão de vidas. A carta número 6 do mestre faz uma referência específica a isso, não é? Que eu gosto sempre de lembrar, e por que não também usemos a palavra própria, recomendar. Quem não leu as cartas dos mestres de sabedoria de Narajadasa, um trecho da carta número 6 é específica e diz: o processo de autopurificação não é trabalho de um momento, nem de poucos meses, mas de anos, podendo estender-se por uma série de vidas. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser o seu processo de período de provação, pois ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à meta verdadeira. Ora, pois, por isso é no primeiro passo do budismo dito que nós devemos ter compreendido o karma e a reencarnação, porque se nós acharmos que temos que resolver tudo nessa vida, nós não teremos força para prosseguir, porque, eventualmente, alguns problemas mais profundos vão ficar para a próxima. E aí vai dar a sensação de que não deu resultado, como alguns que já querem se iluminar num fim de semana, despertar Kundalini, abrir os chakras. Há uma infantilidade em perceber que, enquanto eu não tiver controle das emoções, eu não posso trabalhar com energias maiores. Porque eu vou me fulminar com a própria energia que eu vou despertar.
Ou fulminar os outros ao redor, o que é ainda pior, porque vai gerar mais karma. Aí dizem que o feitiço vira contra o feiticeiro, e outros dizem pelo povo que quem estuda essas coisas acaba ficando maluco, que o ocultismo é coisa para doido. Por quê? Porque não querem seguir as regras progressivas e ter uma disciplina de vida para poder manipular essas energias com segurança. Isso está muito claro no livro Ocultismo Prático da senhora Blavatsky. Não é coisa de fim de semana. Aí alguns me dizem, não, mas é muito difícil. Então, não compreenderam a dimensão do problema. Enquanto nós não começarmos, não terminaremos. Vamos deixar para a próxima? Aí, quem sabe, sei lá, na próxima vida, se a pessoa negligenciar as oportunidades que tem, nesta, quem sabe vai nascer no Afeganistão, no Irã, num lugar em que não vão conseguir encontrar publicado o livro Autocultura à Luz do Ocultismo, por exemplo, ou nem a Sociedade Teosófica. Então, é pelo uso das oportunidades que nós temos hoje que nós vamos ter melhores oportunidades no futuro. Se eu negligenciar a oportunidade kármica, ela pode ficar rarefeita. Isso deveria ser claro se nós preenchermos o primeiro passo do budismo, que é a reta compreensão do karma e da reencarnação. Porque esse é todo o processo que leva para o Nirvana. Se eu não compreendi karma e reencarnação, eu não comecei o caminho. Ou eu vou achar que vou terminar no fim de semana, não vai dar certo. Deu para entender? Por que a reta compreensão, a reta crença é o primeiro passo? E isso significa compreender a primeira nobre verdade, que é o sofrimento. O sofrimento é inerente ao processo existencial humano. Todo o universo é fruto de um grande sacrifício e cada um tem uma cota. Enfim, estamos estudando a lei de sacrifício nas terças-feiras, ficam todos convidados. Então, ele prossegue dizendo: o primeiro ponto a ser notado é que o controle sobre nossa natureza emocional pode ser adquirido somente em circunstâncias das quais procuramos geralmente fugir. Isso faz sentido? Se faz sentido, vamos ler de novo? Quem sabe a gente assimila na segunda vez. O primeiro ponto a ser notado é que o controle sobre nossa natureza emocional pode ser adquirido somente em circunstâncias das quais procuramos geralmente fugir. Por isso, em ocultismo se fala de uma palavra que alguns não gostam, que se chama provação. Nenhum mestre sério assume um discípulo sem pôr ele à prova. E o discípulo só encontrará o mestre quando estiver pronto. Daí a expressão tradicional: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso é da tradição do ocultismo. Deu para entender? Então, por via das dúvidas, eu vou ler de novo. O primeiro ponto a ser notado é que o controle sobre nossa natureza emocional pode ser adquirido somente em circunstâncias das quais procuramos geralmente fugir. Então, nós vamos ter que aprender a confrontar circunstâncias amargas e aceleramento kármico se quisermos encurtar o número de vidas e progredir no ocultismo. Aí ainda há tempo de sair correndo, tá certo? É somente em condição de pressão e tensão que podemos adquirir o domínio consciente sobre a nossa natureza inferior. Não quero aqui causar um bicho de 7 cabeças ou criar mais um dragão na vida de vocês. Mas a pessoa que só quer ir para o caminho do bem bom não vai fazer progresso nessa linha.
Nós temos que ter alguma disposição de autossacrifício para poder progredir no caminho do ocultismo. É somente quando temos de lidar com pessoas que antipatizam conosco, nos contrariam ou mesmo nos odeiam, que podemos desenvolver a paciência e a serenidade sublimes, que são a marca do domínio sobre o eu inferior. Tem gente que quer entrar para a sociedade teosófica pensando que ela vai ser um mar de rosas, que todos os irmãos ali assinaram uma proposta pela fraternidade universal, portanto, aquilo deve ser um lugar de essência de perfume de sândalo. Ah? Mas aqueles que ficaram mais anos ali dentro sabem que o que vai acontecer é o que eu estou lendo. É um caldeirão probatório. Por quê? Se olharem o mapa astral, tem uma quadratura absoluta no mapa de fundação da sociedade teosófica. Há duas possibilidades de interpretação. Primeiro, os mestres não entendiam nada de astrologia. Segundo, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Como a primeira não é própria de um mestre, ela é absurda. Conclui-se da segunda. Eles realmente criaram, e foi o que a humanidade mereceu no momento, uma condição probatória. Se a sociedade teosófica fosse uma empresa, ia à falência e fechava em uma semana. Ela persiste por causa de alguma influência misteriosa, e os membros que não entrarem em conexão com esse magnetismo vão desistir ligeirinho. Tá certo? Então, vocês estão sendo convocados aí, se quiserem aprofundar, a assumir essa senda com as respectivas dificuldades, porque essas dificuldades fazem parte do treinamento. Vou contar um exemplo do quarto caminho de Gurdjieff, que era mais ligado ao sufismo, mas tem paralelo similar. Ele tinha, como o Leadbeater tinha o The Man na Austrália, ele tinha uma casa onde ele dava treinamento especial aos discípulos e cada um pagava a sua cota por morar com ele, tinha que dividir aquilo, era um condomínio, certo? Casarão lá na França, não me lembro, acho que em Paris, mas enfim, cada um pagava seu quartinho e dividia o custo. Tinha um que era muito problemático, mas não tinha muito dinheiro e, num certo dia, disse que ia embora. Todo mundo deu graças a Deus que o personagem foi embora, menos o Gurdjieff. Quando o Gurdjieff soube que o personagem problemático tinha ido embora, ele foi pessoalmente até a linha de trem buscá-lo na estação. Se não, mas tu não pode ir embora e tal, não sei o quê. Não, mas eu não tenho dinheiro, então eu pago a tua cota. Aí ficou todo mundo revoltado, que o Gurdjieff estava pagando a cota do mais problemático. E ainda obrigou a dar daí um jeito dele ficar, quando todo mundo queria que ele fosse embora. Até que perguntaram ao Gurdjieff por que ele fez isso. Ele disse, porque o treinamento não vai funcionar se ele for embora. Porque aquele personagem que estava testando a minha paciência, que me odiava, que etc. e tal, esse é o meu instrutor. Os outros só me dão beijinho. E se nós não compreendermos isso, nós não avançamos no ocultismo. É somente quando temos de lidar com pessoas que antipatizam conosco, que nos contrariam ou mesmo nos odeiam, que podemos desenvolver paciência e serenidade sublimes e que são a marca do domínio sobre o eu inferior. É fácil ser virtuoso quando não há tentações, mas somente aquele que permanece calmo e puro em circunstâncias difíceis devem considerar senhor de sua natureza inferior. Bom, eu lamento se o texto não é muito agradável. Deveria vender mais, mas por motivos óbvios não vende. Porque as pessoas querem um caminho feito, pagando uns dólares a mais, ganhar um mantra para entrar no Nirvana pela porta dos fundos, onde o mestre ainda carrega a pessoa nos braços. Isso é o método moderno de
fast spiritual, assim como tem fast food, fast isso, fast aquilo, as pessoas querem entrar no nirvana pelos fundos sem esforço. E se vocês pararem para pensar, eu acredito que poderão perceber que Taimini está dizendo a verdade. Aqueles que tentam subjugar seus desejos passam pela experiência amarga de verificar que, em sua vida, tornou-se um vazio e, segundo as aparências, não merece ser vivido. Dá a impressão que a pessoa está morrendo. Na apresentação sumária das condições do discipulado apresentadas naquele livreto chamado Luz no Caminho, eu suponho que vocês já tenham ouvido falar do livreto Luz no Caminho, tá? É dito que nos primeiros passos nós temos que lavar os nossos pés no sangue do nosso coração. Aqui, vocês conhecem Luz no Caminho? Ele tem um início que não é muito bom para vender livro. Deveria o livro ser mais... pelo menos ter um pouco de xilocaína, né? Para não assustar o comprador já na primeira etapa. Mas vamos chamar assim, a antessala do livro já é basicamente a seguinte: parte 1, página 31. Estas regras foram escritas para todos os discípulos. Segue-as. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Quer dizer, a pessoa, se quiser dominar as emoções, não pode se lamuriar. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido sua sensibilidade. Então, ele deve ser capaz de ouvir as críticas do mestre. Se irritar porque foi criticado, não é um discípulo que possa aprender. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Ahimsa. Então, tem que aprender a controlar pelo menos o ódio e a língua ferina, sob pena de não poder avançar. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Bom, isso é quando começa o livro. O resto do livro eu deixo para vocês lerem se quiserem. Depois de um começo desses, eu não posso prometer cereja no chantilly, certo? Mas muitos aspirantes não podem enfrentar essa aprovação, perdem a coragem, caem outra vez na antiga vida com todo o prazer proveniente da identificação com sua natureza de desejo. Bom, com toda a razão, alguns dizem que aí a vida perde a graça. E, de fato, a senhora Blavatsky diz no Ocultismo Prático que aqueles que seguem a senda do ocultismo não estão mais no cômputo dos vivos. Eles começam a morrer em vida. Não é uma frase estranha? Por quê? Para observar e dissecar as suas emoções, realinhar elas. Sabe? É que nem botar um aparelho nos dentes. Os dentes estão tudo de qualquer jeito, agora nós vamos alinhá-los. Vai doer. Eles não estão acostumados a uma conformação harmônica. Então, esse processo não é necessariamente agradável. Mas tudo começa pela observação de que talvez seja mais doloroso deixar a emoção solta do que aprender a realinhá-la. Isso é uma questão de observação. Não se chega a essa conclusão num fim de semana. Não se compra discernimento na farmácia. Pode levar várias vidas. Eu gosto da maneira como o mestre trata na carta. Pode levar alguns meses,
pode levar alguns anos ou uma série de vidas. Então, aí ele já vai para a verdade. Para a maioria dos seres humanos, trabalho para uma série. Mas ele diz, essa é uma fase passageira, embora frequentemente penosa, e ante a qual o aspirante do conhecimento espiritual não deve recuar. Depois que a emoção começa a serenar, ele começa a descobrir outros estímulos superiores que antes ele não sentia, porque ele não conseguia ouvir o violino por causa do barulho do bumbo. Quando o bumbo começa a serenar, aí outras faculdades começam a despertar e tornam possível a meditação. Certo? Ananda, que é a nossa natureza essencial ou de bem-aventurança, ou as alegrias e os prazeres de nossa natureza inferior, empalidecem sob a luz dessa bem-aventurança, tal qual as luzes artificiais e mesmo a luz das estrelas e da lua desaparecem quando o sol nasce. Perguntaram certa vez ao Buda se depois da iluminação ele ainda amava seu filho Raula, porque se supõe que o Buda dissolveu o ego dele nesse processo de iluminação. E talvez alguns tenham se surpreendido quando ele respondeu, agora mais do que antes. Porque agora ele era capaz de amar de uma forma desprendida, enquanto que o amor comum humano está sempre querendo alguma resposta, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de controle, quando não de posse, ciúme, todas aquelas coisas que fazem um amor se tornar até doloroso. Então, o Buda estava dizendo que agora ele era capaz de amar mais do que antes. Eu não sei se isso é comum para os seres humanos poderem compreender, mas quando o sol se ergue no horizonte, as estrelas e a lua empalidecem. Não que elas deixem de existir, mas elas desaparecem atrás de uma luz maior, elas são ofuscadas. Então, os pequenos amores são absorvidos por um amor universal que é muito difícil de entender, e por isso é difícil entender um mestre de sabedoria. Ele não tem os amores preferenciais de barganhas e controles e todos os tipos de manipulações que os seres humanos costumam ter em suas relações interpessoais. Basta assistir qualquer novela para entender o que eu quero dizer. Aquilo é um jogo de emoções que vêm e vão, e todo o tipo de manipulações, jogo de braço, isso e aquilo, para dobrar o outro à sua vontade. Eu estou exagerando? E depois chamam de amor. Aí não é por acaso que alguns querem sair correndo. Mas é nesse processo que nós vamos aprendendo a conhecer a natureza do que é inferior em nós e abrindo espaço para a luz infinita da fraternidade universal. Tratando de princípios gerais do controle atinentes ao corpo astral, é necessário mencionar os perigos da repressão. Também isso não funciona. Tem gente que quer matar as emoções. Não é esse o caminho. Se eu dei essa impressão, então eu não me conduzi bem como orador deste tema. Observar a emoção não é matá-la, mas é não deixá-la simplesmente solta fazendo o que bem entende. Eu não posso matar o cavalo, senão a carruagem não vai a lugar nenhum. Agora, também, se eu deixar o cavalo solto, sem rédea e cocheiro,
Eu vou sair da estrada, porque o cavalo não está interessado no asfalto, muito menos no paralelepípedo, ele quer ir para pastos mais verdejantes. Na primeira oportunidade que o cocheiro tiver bêbado, ele sai da estrada. Estou exagerando? O elemental está sempre querendo um desvio, ele não quer a estrada. Então, diz muito bem Dr. Taime, pesquisas recentes em psicanálise mostraram os efeitos prejudiciais do represamento das emoções e dos desejos. E aqueles que tensionam tê-los sob controle fariam bem em se familiarizar bastante com os principais resultados obtidos nessas pesquisas. De acordo com os resultados obtidos pelos investigadores nesse campo, qualquer desejo ou emoção reprimido forçosamente passa às regiões subconscientes da mente, é o que eu chamo jogar para dentro do porão, e alguns ainda chaveiam a porta. Tá? Acham que o problema está resolvido. E o bicho está solto lá embaixo, comendo as fundações da casa, como água, fazendo infiltração na viga. Daqui a pouco cai a casa inteira. Aí é que a pessoa adoece, não é? Então, ele diz que qualquer desejo ou emoção reprimido forçosamente passa às regiões subconscientes da mente e aí provoca e mantém certos sintomas patológicos que externamente não aparentam relação com a emoção reprimida. Tais sintomas, ou grupo de sintomas, são tecnicamente conhecidos como complexos. Esses complexos foram um fator importante nas vidas emocional, mental ou mesmo física de uma pessoa. E, ainda que ela não saiba, influenciam poderosamente seu comportamento. Podemos não concordar com as teorias da psicanálise, mas o ponto a ser notado é que nossas emoções e nossos desejos representam energia psíquica, como é a força do cavalo para puxar a carruagem. Senão, a viagem do comboio não se completa. De acordo com a lei de conservação de energia, essa não pode ser aniquilada, mas mudada de uma forma para outra. Aí vem os processos de sublimação. Não podemos destruir a energia uma vez que a geramos, mas nos é dado determinar a forma que tomará. Aí eu ponho a rédea naquela energia. E a meditação tem, em grande parte, a função de dar direção à mente. Com isso, influencia as emoções. Reprimindo um desejo ou emoção, conservamos a fonte fornecedora da energia intacta. E somente desviamos a corrente da energia para uma mente subconsciente, onde pode tomar a forma toda espécie de formas indesejáveis que acabam sendo ejetadas para a superfície. Ou aí a pessoa adoece, ou se deprime, ou isso ou aquilo. Se temos um cano de água sem um registro e desejamos cessar a circulação de água, nenhuma utilidade será enterrar a extremidade do cano no subsolo. Eu me lembro, um primo meu resolveu fazer um furo na parede para botar lá uma galhada de chifres que ele trouxe dos Estados Unidos. Já era uma coisa assim, meio de gozação para o meu tio, não vem ao caso. E aí ele fez o furo no alto da escada e começou a jorrar água para toda a casa. E aí, quando chamaram o encanador disse, o problema é que o furo foi feito acima do primeiro registro. Então, só tem uma coisa, esperar a água sair. É a mesma coisa que nós estamos lendo aqui. Foi uma catarata de Iguaçu dentro de casa, a minha tia salvando a mobília, foram salvos quem puder,
ia descendo pela escadaria, assim, Niagara Falls. Tá? Claro que eu, com 10 anos de idade, ainda achei muito movimentado o negócio. Criançada ainda se diverte com mal feito. Se temos um cano d'água sem um registro e desejamos cessar a circulação de água, de nenhuma utilidade será enterrar a extremidade do cano no subsolo. A água continuará a fluir e cedo ou tarde virá à superfície de maneira caótica com lama e detritos. Vira um pântano. Podemos, em vez disso, tampar o cano e assim parar a água ou utilizá-la de maneira conveniente, como, por exemplo, derivá-la para um jardim, estimulando assim o crescimento das plantas. De maneira nenhuma, da mesma maneira, se não queremos um desejo, devemos parar de gerar energia ou mudá-la para alguma outra forma desejável. Então, ou corta a produção ou orienta para um lado construtivo. O Buda sugeria as duas coisas, ou pela meditação no vazio, ou pelo redirecionamento no reto esforço, para alguma outra forma desejável ou utilizável para nosso progresso. Cessamos de gerar a energia quando compreendemos o desejo de maneira tão completa que simplesmente nos colocamos acima dele e tornamos-nos tão intensamente conscientes de nossa verdadeira natureza que o desejo não mais nos afeta. Simplesmente morre porque, em tal caso, é desligada a energia motora que o mantém vivo. Quer dizer, quando a ilusão morre, também o respectivo desejo cessa. Isso é a associação de discernimento e desapego. Podemos, por outro lado, mudar a forma da energia, sublimá-la, como usualmente dizemos. E a nova forma de energia deverá ser tal que nos ajude a progredir em direção ao nosso ideal, em vez de constituir um obstáculo. Ele não é construído e conservado, como no caso do corpo físico, pela ingestão de alimentos. Por conseguinte, o problema de sua purificação e desenvolvimento é mais complexo e sutil. Como é que o corpo astral se alimenta? Primeiro, ele diz que tem que redirecionar os desejos. Mas aprender a cultivar os desejos, certo? É o ponto culminante desse capítulo. Certo? Temos no corpo físico uma analogia desse fenômeno. Ele vai dizer que cada emoção pode ser relacionada a uma cor. Quando o clarividente olha o nosso corpo astral, as emoções deixam ali seu resíduo. Vocês já brincaram na infância em cortar as ondas ou cortar a água? Era uma das coisas que eu gostava de fazer, seja com a prancha, seja com um galho de árvore, fazia desenhos na água, fazia círculos, quadrados, enfim, só que depois que o nosso instrumento corta a água, rapidamente ela retorna à posição original. Então, o desenho não dura. No plano astral, fica só um resíduo das nossas emoções, mas não vai embora. E predispõe a sentir a emoção de novo. Então, ficam assim umas sementes, para uma pessoa muito raivosa, tem um corpo astral que parece estar sempre com sarampo. Vocês podem dar uma olhada no livro O Homem Visível e Invisível, do Sr. Leadbeater, onde ele descreve os vários tipos de auras. Está desenhado lá. Então, o cara irritadiço, o Saraiva lá da Praça é Nossa, ou sei lá como é que qualquer coisa ele já estourava, aí dizia, agora estou. Aí ficava calminho, daqui a pouco estourava de novo.
tolerância zero, era o troço, era o lema dele. Né? Então, nessas condições, vocês podem imaginar o corpo astral saramposo da criatura, e de cada ponto daquela varíola de aura sai uma chama cada vez, entra em erupção como um pequeno vulcão, e quando se convulsiona completamente, vira um grande vulcão, a pessoa fica enfurecida, não enxerga mais nada e mata o outro a 70 facadas. É uma questão de quanto desgovernado está, descontrolado está o corpo astral. Me faço claro? É só uma questão de grau. Para fazer o inverso, eu tenho que ir acalmando cada um desses pontos, cultivando emoções serenas. E eu não estou dizendo que é rápido. Não vão poder me prender por propaganda enganosa. Poderão ter outras críticas à minha palestra. Esta não. Então, ele diz, temos um corpo físico como uma analogia desse fenômeno nas bem conhecidas cores de uma exibição de fogos de artifício. Quando um metal como o bário é constituinte da pólvora, na ignição da pólvora, o bário é fortemente aquecido, suas partículas começam a vibrar num certo grau e essa vibração luminosa nos dá uma luz verde, observada nos fogos de artifício. Quando na pólvora substituímos o bário pelo estrôncio, os átomos de estrôncio na vibração produzem uma cor escarlate e assim por diante. Lembrando que o Dr. Time era justamente doutor em química. Desse modo, correspondendo a cada material, temos um grau específico de vibração e uma cor específica de espectro em ambos os planos, físico e astral. Daí resulta que cada vibração produzida no corpo astral por uma emoção aumenta proporcionalmente os componentes, eu diria a cor da aura, né? Que vibram nesse determinado grau e, correspondentemente, reduzem outras que não podem vibrar harmoniosamente. Cada vez que entra no corpo astral uma gota de água, é uma de óleo que tem que sair, porque os dois não se misturam. Tá? Então, cada vez que eu consigo uma vibração elevada, eu expulso uma inferior. Mas cada vez que eu me enveneno com uma vibração inferior, eu expulso algo de espiritualidade no corpo astral. Eu vou descendo a ladeira. Ou eu vou subindo a ladeira. Isso depende do que eu estou nutrindo. É assim que o corpo astral se alimenta. Deixa resíduo por onde a emoção passa. De modo que a tendência para uma certa classe de emoção aumenta à medida que vai sendo permitida, e aquilo vira um hábito emocional. A repetição de sua expressão através do corpo astral. Segue-se do que foi dito acima que um corpo astral muda sua constituição e poderes vibratórios como um conjunto a cada desejo e emoção que encontra expressão através dele. Então, aqui estamos na parte do cultivo. Eu posso deixar a porteira aberta e o cavalo puxar a carruagem para qualquer lugar, ou eu posso dar direção. O refinamento ou purificação do corpo astral realiza-se, como vimos anteriormente, pelo exercício do estrito controle sobre nossas emoções e nossos desejos. Primeira disciplina do Buda para controlar as emoções? Reta palavra. Só dizer o que é verdadeiro, amável e útil. Parece fácil. Uma frase tão simples. Vocês já observaram a disciplina diária de só dizer o que é verdadeiro, amável e útil? Quem tentou sabe como é.
O verdadeiro ressoa no Pai, o amável no Filho e o útil no Espírito Santo. Nós temos Shiva, Vishnu e Brahma representados nessas três palavras. Pode parecer simples, mas como a palavra também é uma expressão emocional, é difícil conseguir fazer isso, porque a emoção nos desvia e a gente fala o que não deve. Então, vou ler de novo. O refinamento, a purificação do corpo astral realiza-se, como vimos anteriormente, pelo exercício do estrito controle sobre nossas emoções e nossos desejos, permitindo que encontrem expressão através dele apenas emoções e desejos que estejam em harmonia com nossos ideais espirituais. Quanto mais desenvolvemos amor, reverência, simpatia, devoção, compaixão, desejo de servir ao próximo e aos grandes mestres de sabedoria, mais refinado e puro será nosso corpo astral, e então o mais leve impulso vindo do eu superior lançará por todo o corpo astral vibrações harmoniosas e delicadas, de natural beleza, enquanto os impulsos pesados e violentos dos planos inferiores absolutamente não o afetarão. Somente com paciência e persistência podemos construir uma natureza emocional bela e delicada. E nesse difícil empreendimento, o estudante de autocultura será muito ajudado pela prática regular da meditação. Bom, foi uma lida assim, meio na corrida, como vocês viram, porque o tempo também é curto. Mas eu acho que a essência do capítulo foi vista. Algum irmão tem alguma pergunta, acréscimo ou divergência? A Sociedade Teosófica, graças a Deus, é um lugar de liberdade de pensamento. E a palavra é vossa. Tudo o que eu poderia pedir é simples, que enquanto não tiverem controle das emoções, não desejem despertar a Kundalini. Senão ela vai sair pelo ouvido e vai dar curto-circuito, ou pior, ela vai descer e aí eu não tenho as melhores informações do que acontece quando ela desce. Que ela ativa chakras inferiores ao humano, como se fosse a cauda. Tem mais uns chakras adormecidos ali embaixo. Aqueles têm que ficar dormindo mesmo. Abrem a percepção da oitava esfera. Isso não é para humanos, nós passamos nessa estágio. Se nós deixarmos a Kundalini descer, a desgraça está feita. Por isso, essas coisas são secretas. Porque as pessoas querem despertar os poderes, mas não querem pagar o preço do domínio dos desejos e das emoções. E esse preço tem que vir antes, porque senão não tem controle do que vai despertar depois. Faz sentido? Será que eu exagerei na dose? Ricardo, já que ninguém tem dúvidas, eu tenho uma. Ah, por favor. A Nelzinha, como boa libriana, sempre anota alguma coisa. É uma dúvida que eu tenho até depois de ter lido o livro do Plano Astral, do Leadbeater, Sim. que lá ele explica, né, sobre os planos elementais, os reinos elementais. E eu não consegui entender o que era um reino elemental, segundo a explicação dele. E aí, agora, você explicando, você falou, assim, pelo que eu entendi, que as nossas piores más tendências são movidas nesse reino elemental. E aí eu queria que você explicasse o que seria esse elemental. Porque eu ficava confundindo esse reino elemental com os elementos, mas pelo que eu vi, são coisas distintas, ou não? São.
Então, eu vou tentar te explicar uma coisa. Minha filha, aqui no almoço, outro dia, declarou que não estava querendo estudar geologia, que era uma chatice, que ela nunca ia usar isso e tal, não sei o quê. Aí, outro dia, estava meio incomodada, que era obrigada a estudar não sei o que na biologia, que também não ia usar. E disse, bom, veja só, do ponto de vista teosófico, a vida chega no seu ponto mais denso no reino mineral. E logo depois ela começa um processo progressivo de individualização. Então, num penhasco estão presas ou aprisionadas ou usando como seu corpo milhares ou milhões de mônadas. Mas no mineral, os corpos não são individualizados. Quando surge o organismo, aí nós estamos já no vegetal. O reino vegetal já tem uma mônada para cada corpo, mas ainda não tem uma mônada para cada emoção, o corpo emocional, porque o corpo astral está em desenvolvimento. O animal já tem o corpo astral individualizado, mas o mental ainda é coletivo, é cardume, alma grupo. Se o líder pensar uma coisa, todo mundo faz igual. Os animais não têm a capacidade, pelo menos no princípio do seu desenvolvimento, de pensar pela própria cabeça. Quando a criatura começar a pensar separado do líder, começar a pensar diferente, ela vai se individualizando, ela cria um corpo mental próprio e daqui a pouco ela se individualiza, ela vira humana. Então, a gente diz do animal que está muito desenvolvido, que só falta falar, que já entendeu isso, que já faz aquilo, que já entendeu o dono, que não sei o quê. Então, daí da individualização para frente, como o indivíduo é capaz de pensar pela própria cabeça, ele também é capaz de desafiar as leis da natureza. Então, o estágio humano é o mais complicado do desenvolvimento, porque ele pode não seguir os instintos e transgredir a natureza, se tornar, como eu digo, mais animais do que os próprios animais. Então, o estágio humano nem sempre é agradável de se observar. E depois, quando ele controla a sua própria natureza e adquire o autoconhecimento divino, ele se torna sobre-humano, vira um Mahatma, e aí é outro assunto. É um Cristo, um Buda, um Shankara, um Patanjali, certo? Nós somos todos Cristos em treinamento, Budas em formação. Então, o nosso potencial é infinito. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Muito difícil entender o que é a mônada, essa alma eterna que nós temos, que eu prefiro chamar de espírito para não confundir com outras interpretações. Dá para entender que antes do mineral existem 3 reinos. E que esses reinos são menos individualizados do que uma pedra ou que uma planta. Então, sei lá como é que eu vou comparar isso com um mar que tem ondas, fazem parte de um grande oceano. Então, ele chama de mônada da essência elemental do plano astral, 3º reino. É uma coisa sem uma forma específica. Então, é compreensível que tu não entenda bem o que seja, porque, na verdade, poucos compreendem. Mas vamos dizer que se puxa por uma certa tonalidade, tem uma cor. Então, o ódio fica para o vermelho, o amarelo fica mais intelectual, o orgulho fica mais laranja, o devocional fica mais azul.
E assim, cada cor desses elementais corresponde a uma das emoções humanas. E eles vão sendo absorvidos pelo corpo astral na medida em que aquela emoção for sentida. Esse é o tema da parte da cultura ou nutrição do corpo astral. Então, realmente, né, não é como comer uma cenoura, não é como comer uma alface, que eu estou pegando um ser individualizado. Mas dá para sentir quando nós estamos dominados pelo amor ou pelo ódio. E que a gente fica cor-de-rosa ou vermelho. O clarividente enxerga isso. Nós sentimos que tem uma coisa se movendo dentro de nós. Então, explicar o que é o elemental não é a parte mais fácil, mas sentir o seu efeito, isso sim. E eu posso selecionar qual é o elemental que eu vou atrair e qual é que eu vou afastar. Esse é o tema do capítulo de hoje. Então, a tua pergunta merece parabéns e é plenamente pertinente. Agora, o elemental é uma coisa disforme. Tem milhares, assim como numa pedra tem milhares de mônadas, numa onda dessas tem um monte de partículas vivas, vamos comparar com o plâncton. Então, tem toda uma microbiologia dentro de uma onda do mar que, à primeira vez, a gente, à primeira vista, não nota. Aquilo é um pseudópodo do oceano que se apresenta de uma forma encurvada e desperta uma crista esbranquiçada, porque está em contato com a atmosfera e se oxigena, e adquirem, assim, uma cor que parece diferente do resto do oceano. Então, a gente se diz que ela, de alguma forma, se individualiza ou parece separada do mar. Pelo menos tem outra cor. Mas o mistério persiste, como diz a expressão de Pierre Val no seu livro As Ondas à Procura do Mar. É difícil explicar que a onda não saiba que ela é o próprio mar. Como é difícil tentar explicar que o ser humano é Deus e não sabe isso. Nós somos deuses sem percebê-lo, nós temos poder criador e nós criamos, eventualmente, nosso próprio inferno, nosso próprio sofrimento, quando poderíamos estar criando o nosso paraíso, o nosso céu. Mas se nós não controlarmos a mente, não controlaremos as emoções. E vice-versa, porque vocês entenderam que elas estão entrelaçadas, pelo menos a mente inferior com a memória. E o corpo astral com o desejo trabalham juntos. Então, teosoficamente, se chama Kamamanas, ou no Vedanta se chama Manomayakosh. É os dois juntos. É difícil separar o pensamento da emoção. Eu costumo apenas dizer que o pensamento é frio e a emoção é quente. É até aí que eu consigo explicar onde é que está a divisão dos dois. Mas se a frio eu conseguir me concentrar na imagem do mestre e despertar minha reverência a ele, e se eu me concentrar nisso, daqui a pouco eu começo a produzir amor. É que leva um tempo para a emoção esquentar, ela não responde imediatamente ao pensamento. Então, eu tenho que persistir na emoção, na concentração mental, até que a emoção comece a aparecer. Eu posso induzir emoções. Isso me torna senhor de mim mesmo e capitão da minha alma. Mas tem que se concentrar, porque o pensamento estava indo noutra direção, ou está preocupado se comprou o pão, ou se pagou o condomínio, ou se não esqueceu de passar no supermercado. E aí, então, por que a mente vai ficar pensando no mestre se tem esse carrossel de dispersões? É difícil manter ela numa coisa séria quando ela está querendo procurar migalha de distração. Toda pessoa que tentou meditar uma vez sabe o que é o elemental. Pode não saber explicar,
mas sente o efeito. O elemental puxa noutra direção, ele tem vontade própria. Vocês mandam o cachorrinho ir para uma certa direção, ele vai para outra, porque ele ainda não foi adestrado. Então, ele está correndo atrás de uma migalhinha de pão, ele está indo atrás de uma borboleta que está pulando daqui para lá. É o que eu sempre contava, que o Tarzan estava debaixo da árvore que tinha caído, e aí ele precisava da macaca chita para chamar o elefante que tivesse força de tirar a árvore do lugar. Aí ele passava a missão para a macaca chita. Vocês aqui não assistiam Tarzan não sabem o que é isso. Aí a macaca chita se perdia dentro da floresta atrás de uma borboleta ou de um passarinho, e a gente lá na torcida chama o elefante, era um desespero, e a macaca chita se perdia na floresta inteira. Então, nós estamos sofrendo, mas a mente não sabe onde buscar a solução do nosso sofrimento. Se nós não direcionarmos ela com a luz de Budi, ela não se acha. Ela se perde na floresta, que não Joãozinho e Maria, que não sabem mais para onde vão. Acabam indo para a casa de chocolates da bruxa. Vão para o pior lugar, ali eles vão sofrer, né? Porque a bruxa primeiro se apresenta bonitinha e depois engaiola todos. Isso é o desejo. O desejo parece muito envolvente enquanto a gente está no bem bom, mas depois ele nos dá a ferroada, porque ele pede repetição infinita, ele não acaba, ele nunca está satisfeito. Então, essas historinhas que parecem são para crianças, vêm de uma profunda sabedoria, e o pessoal acha que é a história da carochinha, porque não entraram na dimensão do símbolo que está por trás. A bruxa é a avidyā, a ignorância. A casa de chocolates é a atração do mundo do sentido. O caminho de pãozinho deveria ser o Antakarana, mas depois ele é devorado pelos outros animais, porque não foi nutrido, e a pessoa acha que vai voltar e não sabe o caminho de volta. Depois que ela cai na droga, no peso do mundo, na bebida, ela não encontra mais o caminho de volta para o espírito, ela corrompeu sua natureza de criança crística infantil. Para encontrar o caminho de volta vai dar trabalho. Ela perdeu sua pureza. Ela nem se deu conta por que ela está sofrendo. Ela perdeu a alegria que ela tinha na infância. Ela não sabe mais amar. Ela não confia mais em ninguém. Ela se isolou do mundo. Ela se separou de tudo para não sofrer, só que ela acabou completamente isolada. Preciso explicar o que é o ser humano adulto, comparado com a alegria fácil de uma criança. Por que Jesus dizia que a gente tinha que voltar a ser criancinha para entrar no reino do céu? Tem que engrenar a marcha ré e voltar todo o caminho que a gente tomou no desvio. Aprender a amar de novo, aprender a ser humilde, aprender a querer aprender a querer aprender, porque nem isso nós não queremos. Quando alguém se interessa em buscar a verdade, isso já é um maravilhoso sintoma. Senão vocês não estariam me aguentando a hora e meia aqui. Esse é o diploma que vocês levam hoje. Mas eu recomendo que leiam um livro, porque daqui a alguns dias a gente vai ter a continuação. Aí nós vamos entrar no corpo mental. E aí vocês vão ver como, orientando o pensamento, a gente domina a emoção, certo? Então, estou vendendo o peixe de soja da próxima aula. Isso se chama meditação. Aí o pessoal vem perguntar, não sei no que eu vou meditar. Bom, tudo que puder elevar a emoção já produziu um bom efeito.
já valeu. Concentrar a mente já é uma vitória, porque normalmente a mente é escrava do desejo. É o desejo que chama as nossas memórias, não são nossas memórias que escolhem os desejos. É esse que é o problema do ser humano comum. Ele acha que ele é livre, correndo atrás do que o desejo pede, mas aí é que ele se afunda. Ele não sabe selecionar e escolher o que ele deve desejar. Não tem discernimento. Cava a sua própria sepultura e ainda diz que aquilo é liberdade. Essa é a ironia da vida. Ficou claro? Ficou sim, Ricardo. Só não me pergunte daqui meia hora que eu não sei se vou saber. Muito bom, essa eu gostei. Então, meus queridos, tem o reino elemental astral, tem o reino elemental mental concreto e tem o reino elemental mental abstrato. O reino elemental emocional costuma estar preso aos desejos. O reino elemental mental concreto costuma estar preso às distrações. E o reino elemental abstrato, às vezes, fica demasiado focado, obcecado com alguma ideia. Então, vocês vão verificar que temos que nos libertar desses 3 problemas para conseguir chegar na luz de Budi. Então, a mente tem que ficar aberta, não distraída, e as emoções têm que ser purificadas. Senão, a meditação não vai produzir os melhores resultados. Mas a mente tem que ficar aberta ao que é superior e fechada ao que é inferior. E isso é outro trabalho a fazer. Mas isso vamos estudar no capítulo seguinte. Ok? Ok. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat? Pois é. Uhum. Tu poderias mandar para mim esse telefone? Ricardo, com licença, posso fazer uma pergunta? Eu adoro tuas perguntas, cara. Cada ser humano, cada pessoa tem o seu conjunto de elementais formando o corpo astral daquela pessoa, ou a gente, quando tem uma emoção densa ou sutil, acessa um conjunto de elementais daquela frequência? É que no momento que ele é engolido pelo nosso corpo astral, ele passa a ser nosso. Então, as 2 coisas são verdadeiras. Tu chamas do grande oceano de vibrações elementais aquele que está na frequência do teu momento. Isso funciona pela lei do tomate, certo? Automaticamente. Então, a lei do tomate é muito importante no ocultismo. Tá? Tu não precisa pensar agora, eu vou chamar o elemental. Não. Tu sente aquela emoção, ele vem. E ele vem na cor da frequência que tu está chamando. Isso é entrega em domicílio. Não falha nunca. É ressonância magnética. Agora, cada vez que ele entra no teu corpo astral, mesmo quando tu botares outra coisa no lugar, uma parte dele fica. Como se fosse a semente do que ele produziu. Naquele momento, a pessoa é tomada pelo amor, então ela fica toda cor-de-rosa. Mas daqui a pouco entra outra emoção, cor-de-rosa vai embora, mas fica uma sementinha, fica uma florzinha cor-de-rosa de elemental do amor lá dentro. Daqui a pouco se irrita com a funcionária, com o fulano, com o taxista, com o porteiro. Aí, então, fica lá. Primeiro fica tudo vermelho, aí depois fica uma florzinha vermelha lá. Quando a pessoa agora está pensando no futebol, nisso, naquilo,
entrou na novela, começou a chorar lá com o personagem, aí já entra uma emoção, né, mais sombria, de depressão, e sei lá mais o quê. E as pessoas vão se deixando levar por todo esse jardim de flores de todas as cores. E dizem que isso é a vida. Né? A vida é se deixar levar no oceano de emoções. E aí parece um chato que quer dizer que tem que controlar isso. Esse sujeito é doido. Vai tirar a graça da vida. Mas cada vez que eu sinto emoção, é como se eu tivesse comido uma cenoura. Uma parte da cenoura fica em mim e o resto é levado para a excreção. Eu não fico com a cenoura inteira. Mas uma fração nutritiva da cenoura fica no meu corpo, certo? Então, o que acontece? Como é que o corpo astral se nutre? Ele engole as emoções que ele sente e, ao entrar uma nova emoção, algo da anterior é excretado. Mas vai ficando um resíduo. E assim ele vai se nutrindo. Então, é verdadeiro as duas coisas que tu disseste. Primeiro, ele acessa o grande oceano do plano astral naquela frequência. Então, parte 1 é verdadeira. Parte 2, quando é assimilado, continua sendo um elemental daquela cor e tal, mas agora eu chamo o meu elemental porque ele está no meu campo magnético, ele entrou no meu corpo astral. Ele meio que adquire uma certa individualidade. Depois da morte, ele não quer ir embora, porque se ele for para o oceano, ele não é ninguém. Mas enquanto ele está na horta humana, ele ganha mais atenção. Porque a atenção vem da luz do nosso espírito. Então ele gosta, como uma rêmora fica grudada num tubarão só para pegar a migalhinha que sai da boca do tubarão, que ele não comeu tudo e fica as migalhas para fora. Você sabe o que é uma rêmora? Hã? Então, onde tem os peixes grandes, tem os pequenininhos para pegar a migalhinha. Então, é assim, porque tem um espírito encarnado num corpo astral, os elementais ficam ali por perto, porque eles estão ganhando a luz do nosso átomo, do nosso espírito, da qual nós não somos conscientes, que nós botamos vida em tudo que pensamos. E nós não somos conscientes do poder de irrigação da nossa mente. E estamos criando porcaria. Podíamos criar a obra do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, e estamos aí fazendo horrores os dias todos. Então, à medida em que nós formos nos tornando artistas e artífices do nosso pensamento e nossa emoção, nós nos tornamos anjos. Mas enquanto nós nos deixarmos levar ao sabor da emoção e do pensamento, nós somos, às vezes, parecemos mais demônios do que anjos. E geramos mau karma, é claro. A nossa vida fica sombria. Nós, se vocês quiserem, nós somos anjos em formação. Mas um Cristo, um Buda, é mais do que um anjo. Ele é o Senhor dos anjos. E essa é apenas a nossa primeira etapa, porque nós vamos nos tornar deuses de um sistema solar. A teosofia insinua isso, porque a maioria nem dorme de noite se ouvir esse negócio, ou vai achar que é blasfêmia. Nós temos poder infinito, porque Deus é onipresente, está em nós, então tudo que nós quisermos fazer nos é possível. Mas, graças a Deus, nós estamos ainda numa condição de que o nosso poder é limitado, senão nós já teríamos nos destruído com o nosso descontrole e desgoverno. Nós não precisamos de inimigos fora de nós. Nós temos capacidade de nos fazer mal a nós próprios. Então, o autoconhecimento é libertador por isso. Porque aí eu aprendo a selecionar os elementais e usá-los, ao invés de eles me usarem. Na minha ignorância, na minha falta de autopercepção, os elementais é que mandam em mim. É o cavalo que manda na carruagem, não é o cocheiro. O cocheiro está bêbado, é o cavalo que está escolhendo o caminho.
Estou exagerando? Pergunta para as pessoas o que elas querem. A maioria nem sabe o que quer. Ah, eu vou ver amanhã. Depois eu decido. Não tem um rumo. E quando sabe o que quer, aí, às vezes, o objetivo é fútil. Mas eu nem vou entrar nessa questão do discernimento. Se pelo menos for uma coisa construtiva, eu já bato pau. Mas tem outros que ainda querem coisas destrutivas. E se tu disser que aquilo não é bom, ainda se voltam contra ti. Mas tu não está vendo que tu está destruindo a tua vida. Quando eu dizia para o meu avô, pelo amor de Deus, para de fumar, ele dizia, mas a gente paga tão caro por um prazerzinho, mas se tu me tirares até o cigarro, não tenho mais nada. Então, ele já estava viúvo, velho, vai morrer fumando. Era o último prazer da vida dele. Vou ser eu o quê? Criatura cruel, que vou provar a ele que tem outra coisa que ele tem que largar o cigarro de qualquer jeito? Não, cada um escolhe seu caminho, não é? O Mário Quintana estava com os dedos amarelos. Eu dizia para ele, Mário, pelo amor de Deus, larga esse cigarro, olha a cor dos teus dedos, já é puro alcatrão. Ah, mas o que eu vou fazer com as minhas mãos se eu não fumar? Eu disse, faz crochê, tricô, faz qualquer coisa, escreve poesia, mas não fica fumando. Ele, enquanto escrevia com uma mão, fumava com a outra. Então, se para largar um cigarrinho é um drama, imagina as emoções pesadas que as pessoas carregam. Mas elas não veem, elas não enxergam o elemental, nem o entendem. Estão identificadas, ainda fazem a vontade dele. Né? Como é que eu vou me libertar de uma coisa que eu nem acredito que está me prendendo? Carrego um parasita e ainda ponho toda a comida naquela lombriga. Estou nutrindo lombriga e Teniasolium quando não é anaconda. Então, e ainda acha que é bichinho de estimação. Nós temos que nos libertar de toda essa nojeira. Bom, me desculpem, às vezes eu me empolgo. A Vani está querendo falar conosco. Por favor, Vani. Vani? Isso. Ah. Não, eu só queria ser incluída no grupo, queria continuar o estudo, queria saber como é que faz. Muito bem, é só nos deixar o teu telefone que a gente te bota no grupo. Acho que está aí já, não foi? Ou tu botaste? Tá. Tu estás Não, anotando isso direitinho, Mel? Eu anotei o da Fátima e o do Robson. O da Vani eu não anotei. Deixa para mim aqui no chat seu número, Vani, que aí eu já copio e já te adiciono assim que a gente acabar. Desculpa, mas é que eu não sei aonde escrever. Não, então pode me falar que eu já copio aqui agora. Também funciona pela maneira verbal. É o 99. O prefixo primeiro, Vani. Ah, tá, é 51. Sou de 51 Porto Alegre. é Porto Alegre, tá? Isso. Pode ser o 99425-6077. Perfeito. Então, 99425-6077. olha, eu vou botar o meu aqui, se alguém... Aonde que eu escrevo para mim escrever? Tu tem que procurar lá embaixo, tá chat ou bate-papo. Aí dá uma olhada. Eu botei o meu no chat. Se alguém não conseguir, manda uma mensagem para mim que eu incluo depois. Ah, tá bem. Pode ser também. Eu mando depois. Tá bom. Gratidão. Sejam bem-vindos, tá bom? Um grande abraço. Abraço. Até mais. Até mais. Durmam com os anjinhos. Tchau. Gratidão. Obrigada. Tchauzinho. Gratidão, Ricardo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até.
Pode encerrar aqui? Pode. Tá bom. Obrigado. Por nada, tchauzinho. Depois me dá o link da gravação que alguns pedem. Combinado, pode deixar. Boa Tchau. noite, bom descanso. Obrigado.